Com um calendário apertado e jogadores com problemas musculares, o Flamengo não dá folga para o elenco que se reapresenta hoje às 9 horas no Ninho do Urubu para treinamento. Flamengo se preocupa com alguns jogadores para o jogo desta quarta-feira, primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Isso porque, da final do Campeonato Carioca até o início do Brasileirão e Libertadores, Felipe Luiz terá apenas 15 dias. Data FIFA pode atrapalhar o Flamengo ao longo da jornada de 2025? Nação, vou falar sobre tudo isso e muito mais com você nesse vídeo aqui, mas vale lembrar que eu farei uma análise completa do jogo entre Flamengo e Vasco acontecido neste sábado, hoje ainda, mas lá no nosso canal Central do Fla. Às 13 horas eu estarei lá trazendo a nota dos jogadores, as minhas impressões mais profundas sobre o jogo de ontem. Então, fiquem atentos para vocês irem lá e poderem conversar comigo sobre o que rolou ontem na partida contra o Vasco. Mas é claro que eu vou falar e apontar algumas situações aqui também. Mas vamos lá, nação. Antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, porque se você deixa para o final do vídeo, você acaba esquecendo. E a sua inscrição é fundamental para a gente continuar trazendo aqui no YouTube as verdadeiras informações do Mengão Queridão. Doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Curta, o seu like é importante para o YouTube nos oferecer para novos torcedores rubro-negros, para ele nos tirar da nossa bolha. Comenta para eu entender aquilo que você pensa sobre tudo que a gente está pontuando aqui. E, é claro, nos recomende, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. Fechou? Olha só, pessoal, muito do que eu vou falar no vídeo das 13 horas, quando a gente for conversar sobre o jogo de ontem, são dados que eu pego aqui na Flash Score. A Flash Score é o melhor aplicativo de estatísticas e dados de clubes do mundo inteiro. E é um parceiro do nosso canal que pode, inclusive, nos proporcionar acompanhar o Flamengo nessa jornada em 2025 in loco, ou seja, onde o Flamengo estiver. Para isso, você precisa me ajudar desinstalando o aplicativo que está no seu celular e clicando no link que está aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, para poder baixar o aplicativo da Flash Score. Quanto mais downloads tiver, mais firme vai ficando essa parceria e mais conhecedor dos dados do Flamengo em seus diversos campeonatos você vai ter. Além de tudo isso, a Flash Score ainda te dá também uma página só com notícias de clubes aqui do Brasil e do exterior. Quer acompanhar futebol de verdade? É com o aplicativo da Flash Score. Se não fosse bom, eu não recomendaria a vocês. Quer ver só? Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Dos últimos 32 jogos entre Flamengo e Vasco, o Flamengo venceu 19, houve 11 empates e apenas 2 derrotas dos viceínos. Adivinha de onde eu tirei essas informações? Daqui mesmo, da Flash Score. Então não dá mole não, clica no link que está na descrição e no comentário fixado e faça um download hoje mesmo. Além de estar se ajudando com uma riqueza de informações, você também vai estar ajudando o nosso canal. Valeu? Flash Score, o maior e melhor aplicativo de estatísticas de futebol, de vôlei, de basquete, de clubes do Brasil e do exterior do mundo. Agora vamos falar de Mengão Queridão. Seguinte, pessoal, vencemos o Vasco ontem, tá rolando todo um chororô aí nas redes sociais por conta do primeiro gol do Flamengo, o gol de empate do Bruno Henrique. Ainda tem muitas pessoas que não entenderam que a linha, ela não tá traçada na cabeça do Bruno Henrique. O começo da linha, ela tá traçada no pé do zagueiro do Vasco. Então, o pé do zagueiro do Vasco, que não dá para ver muito bem na linha ali, mas o pé do zagueiro do Vasco, ele dá condições para o Bruno Henrique fazer o primeiro gol. A linha nunca vai mostrar com exatidão, porque a câmera nunca vai conseguir ficar na mesma direção dos atletas. Então, há uma pequena distorção ali que o ser humano tem que corrigir. Então, o Bruno Henrique não estava impedido. Ele estava em condição normal. A linha ser mais grossa, mais fina, nesse caso não interfere muita coisa não, porque realmente o pé do jogador do Vasco dava condições para o Bruno Henrique. Para eu falar isso para vocês, pessoal, eu tive que ver em muitos lugares. Inclusive, quero agradecer ao meu amigo Bruno de Laurentiis,
que desenhou com toda a perfeição e com todo... Foi bem profundo na sua explicação sobre a questão do impedimento ou não do Bruno Henrique. Então, o primeiro gol do Flamengo foi gol legal. Não é opinião, eu estou explicando tecnicamente e sem clubismo. Gol legal do Bruno Henrique. Mas ainda que o Bruno tivesse tido seu gol anulado, ainda assim o Flamengo se classificaria. O Vasco precisava marcar mais um gol e o Luiz Araújo fez um. Então o Vasco ainda precisaria de mais 2 gols. Ou seja, esse lance não interferiu em nada no resultado final da classificação do Flamengo. O problema é que eles tiveram que computar mais uma derrota para nós. E aí o Pedrinho, na única coisa que ele tá sabendo fazer, que é chorar e esticar também, vou te falar. Pedrinho tá esticando tanta cara que daqui a pouquinho o olho dele vai estar aqui em cima, hein? Vamos parar com essas plásticas aí, Pedrinho, tá louco. Mas enfim, o Pedrinho não conseguiu montar um bom time, o Pedrinho não conseguiu sanear as dívidas do Vasco, o Pedrinho não conseguiu resolver os problemas de vestiário, o Pedrinho como presidente é um desastre total. Mas então ele resolveu jogar para a torcida chorando, falando, e que os rubro-negros não caiam nesse chororô, até porque nós não precisamos disso. Já foi, estamos classificados para a final do Campeonato Carioca, muito provavelmente contra o Fluminense. Agora tem um detalhe, pessoal. A final do Campeonato Carioca já é nesta quarta. Graças a Deus, não teremos que aguardar muito para ver o Mengão entrar em campo de novo. Eu confesso, já estava de saco cheio desse negócio de ficar entrando só uma vez por semana. Todo mundo fala que é muito jogo, que o calendário é muito extenso, mas ninguém quer abrir mão de ver jogo do Mengão, é ou não é, pessoal? Pois é. Então, nesta quarta-feira, o Flamengo já faz o primeiro jogo da final, muito provavelmente contra o Fluminense. E no domingo, dia 16 de março, o Flamengo fará o segundo jogo da final, onde a gente conhecerá o campeão carioca de 2025. Mais uma curiosidade, o Flamengo chega a finais de campeonato carioca desde 2019. Então, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. São 7 temporadas chegando na final do certame regional. Isso já mostra que no nosso terreiro a gente já comanda. Não interessa se ganhou 7, se ganhou 5, se ganhou 3. Na final a gente sempre chega. Então, no nosso terreiro a gente comanda. Na minha opinião, está na hora da gente comandar agora no nosso país. Precisamos chegar em todos os campeonatos brasileiros com chances de sermos campeões na última rodada, pelo menos. As 3 últimas rodadas, pelo menos. Concordam comigo ou não? Essa hegemonia que nós construímos no Rio de Janeiro, precisamos também construir agora a nível nacional, no território nacional. E o objetivo do Felipe Luiz e do Zé Boto é priorizar, melhor dizendo, o Campeonato Brasileiro. Agora tem um detalhe, pessoal. O Felipe Luiz ele vem trabalhando com a minutagem dos jogadores à medida que o departamento médico e o departamento de preparação física vai alertando ele sobre as condições dos jogadores. Na coletiva ontem mesmo, ele falou sobre o Nicolás de la Cruz, que é um jogador espetacular que, se ele souber lidar com o problema de articulação que o Nico tem, ele pode dar muito para a equipe do Flamengo. E aí eu queria chamar a atenção para vocês sobre essa fala do Felipe Luiz, que pela primeira vez, alguém de dentro do Flamengo admitiu publicamente que o Nicolás de la Cruz tem um problema de articulação. Felipe Luiz trouxe para a gente ontem essa informação e agora está claro aquilo que eu falava para vocês lá atrás, que o Nico não pode jogar 8 jogos consecutivos. Quem me acompanha há muito tempo sabe disso. Eu falava assim, olha, ele vai jogar 5, 6 jogos, tem que parar 2, 3. Joga mais 5, 6 jogos, para 2, 3. Quem está comigo há muito tempo sabe que eu falava isso, né? O Tite nunca fez isso. O Tite foi estourando o jogador, usa até estourar. O Felipe agora já percebeu isso e vai dosar a minutagem do Nicolás de la Cruz para que ele possa sempre estar no auge físico dele para servir o Flamengo. Claro, ele vai ter que fazer isso pensando também nas datas FIFA, que ele vai ser sempre convocado e na seleção do Uruguai não tem coré-coré. Ele vai ser utilizado, vai ser, sabe, pego ali para dar o seu máximo toda vez que ele for lá. Bom, como a gente tem um período muito curtinho de recuperação agora, de sábado a quarta-feira, o Felipe Luiz pode sim ter que mexer na equipe mais uma vez,
por conta de alguns jogadores que estão com desconforto muscular. Por exemplo, gente, o Bruno Henrique saiu com dores na posterior da coxa direita. O Bruno Henrique, que vem sendo o nome desse campeonato carioca, vem fazendo gols decisivos, não é o artilheiro do Flamengo, ele tem apenas 3 gols no campeonato carioca, o artilheiro é o Wallace Yan com 4, mas o que o Bruno Henrique vem sendo importante na reta final do campeonato carioca é uma enormidade e o Bruno cresce em jogo grande. Podem olhar contra o Botafogo, contra o Fluminense, contra o Vasco, ele sempre cresce em jogos grandes. Tá com dor na posterior da coxa direita. E como o Felipe Luiz não pensa a temporada através do Campeonato Carioca, pode ser que o Bruno não seja titular ou nem vá para o jogo desta quarta-feira, muito provavelmente contra o Fluminense, primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. O Wesley ontem ficou até o fim do jogo, mas sentiu dores na panturrilha. Segundo eu apurei, isso já acendeu um sinal de alerta dentro do departamento médico do Flamengo e da comissão técnica do Felipe Luiz também. Porque quando o jogador começa a sentir dores, mesmo que seja um incômodo, um desconforto, já está na hora de olhar, fazer um tratamento especial e, de repente, diminuir a minutagem do atleta. O Wesley também vem sendo fundamental. É hoje o melhor lateral direito do mundo. Mas temos o Varela, que está enfrentando uma fase muito boa também. O retorno do Alexandro, que aconteceu ontem na lateral esquerda. Com isso, o Felipe Luiz pode ver o Wesley no banco de reservas, o sendo até preservado em não ir para o jogo da quarta-feira, utilizando o Varela pela direita e o Alexandro pela esquerda para dar um descanso e fazer um tratamento melhor na panturrilha do Wesley, que por enquanto, gente, não foi nada, mas já ligou um sinal de alerta. Já é algo para ficar preocupado, para não deixar avançar e no próximo jogo ele acabar rompendo alguma coisa por ali. Detalhe, não foi cãibra, tá? Pelo que eu apurei, foi dores mesmo, um incômodo muscular na panturrilha, porque a gente tem mania de achar que tudo na panturrilha é cãibra. Foi não. Aí nós temos o caso do Plata também, que sentiu um desconforto muscular no final da partida. O Plata é um caso mais fácil do Felipe Luiz dosar, porque além de ser muito jovem como Wesley, o incômodo dele foi bem rápido, foi coisa de cansaço, o próprio Plata mesmo disse, então ele não deve ter problema com o Plata não. Aliás, o Felipe Luiz rasgou elogios ao Plata, como eu venho fazendo aqui também. É um jogador espetacular, de uma intensidade absurda do primeiro ao último minuto. Consegue fazer uma função tática maravilhosa, sempre voltando para ajudar. E hoje eu vejo ele como imprescindível na equipe do Flamengo, até mais do que o Luiz Araújo. O ideal seria que nós tivéssemos o fator decisivo do Luiz Araújo com toda a parte física e técnica do Plata. Para mim, o Plata é melhor física e tecnicamente que o Luiz, mas o Luiz finaliza melhor, arrisca mais, tem mais confiança para arriscar. O ideal era que a gente tivesse a união dos dois num jogador só, a gente teria um jogador espetacular. Mas para o time, o Plata para mim hoje é essencial, por isso o Felipe Luiz botou o Luiz Araújo para ser o reserva, ou do Gerson, ou do Nicolás de la Cruz, porque na vaga do Plata, a função tática que ele ocupa, que ele desempenha, é muito mais intensa, mas é bem parecida com a do Everton Ribeiro, por exemplo. Não o jeito de jogar, pelo amor de Deus, gente, não é isso, é a função dentro de campo. O Everton Araújo também fazia poucos gols, mas o que ele trabalhava em prol da equipe é uma enormidade. Então o Plata não deve ser problema. E o Danilo, que eu avisei com exclusividade para vocês ontem no comecinho do jogo, e o Felipe Luiz confirmou na coletiva, sentiu dores durante o treinamento. Por isso não foi para o jogo de ontem. É por isso que talvez o Wesley não vá, porque toda vez que um atleta sente um desconforto, sente um problema, a tendência é poupar aquele atleta para não deixar que ele estoure. E por que os caras estão poupando? Eu quero mostrar para vocês agora uma métricazinha que eu fiz aqui para vocês entenderem o calendário do Flamengo dentro do mês de março, nesse restinho de março, começo de abril, tá? Olha só, pessoal, primeiro nós teremos aqui o segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Então, eu tô começando a minha métrica no sábado, dia 16 de março. Perdão, é isso mesmo, né? No dia 16 de março, domingo, desculpa. Tô começando minha métrica aqui no dia 16 de março, domingo. Segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Aí, do dia 17 a 25 de março,
temos as datas FIFA, com Léo Ortiz, Gerson, Wesley e Danilo servindo na seleção brasileira. Provavelmente aí Arrasca, Varela e Nico servindo na seleção uruguaia e o Plata servindo a seleção equatoriana. O Eric Pulgar não foi convocado. Do dia 16, né, que a gente faz a final, até o dia 29 de março, que é quando a gente estreia no Brasileirão contra o Inter, nós teremos 12 datas vazias para treinamento, né, que seria do dia 17 ao dia 28. 12 datas vazias para o Felipe Luiz poder recuperar todo o elenco e poder realizar a última perna da preparação para a temporada começar. Porque o Felipe considera que a temporada começa aqui, ó, dia 29, e eu acho que ele está correto, tá? Então ele vai ter 12 dias, uma mini pré-temporada dentro da pré-temporada para poder recuperar os jogadores, e aí ele vai ter as ausências do dia 17 ao dia 25, dos 4 convocados da seleção, os 3 convocados do Uruguai, mais o Plata. Mas vai dar para ele trabalhar bem. Do dia 29 ao dia 2 de abril, nós temos aí 3 dias livres. 30, 31, 1 e 2. 2 é o jogo. Então são 3 dias livres para o Felipe Luiz recuperar os jogadores do Brasileirão e estrear na Libertadores da América. Vale lembrar que o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América vai acontecer na segunda-feira, dia 17 de março. Eu, Miriane e Matheus estaremos acompanhando o sorteio e traremos para vocês todas as informações da formação de grupos do Flamengo e das outras equipes da Libertadores, tá bom? Então, guardem na agenda. 17 de março tem live lá no Central do Fla acompanhando o sorteio da Libertadores da América. Então, é essa métrica aqui que o Felipe Luiz está trabalhando agora. Por isso da importância de poupar jogadores, de recuperar, poupar não, de recuperar atletas nessa fase final do Campeonato Carioca. Aí eu pergunto para vocês, é hora de poupar? É hora de preservar? Ou é hora de levar os atletas para o embate e vamos que vamos? Você arriscaria, por exemplo, o Wesley Condores, correndo o risco dele se lesionar nessa final do Carioca e não ter tempo hábil para estrear no Brasileirão? Gente, qualquer distensãozinha são 15, 20 dias. E olha quando que a gente estreia no Brasileirão e olha o tanto de dias que a gente tem para recuperar atleta. Como vocês lidariam com essa situação que o Felipe tem para poder lidar daqui para frente? Priorizariam a final do Carioca? Botariam o Bruno Henrique, por exemplo, do jeito que tá, para ver se dá para ir, o que acontece? Para arriscar recuperar ele em 12 dias ou não? A final do Campeonato Carioca são 2 jogos iguais a todos os jogos que a gente enfrentou até aqui. Nós temos o Juninho, que está evoluindo bem. Tá, o Juninho está evoluindo bem, pessoal? Coloca aqui nos comentários. Nós temos a possibilidade de um retorno do Michael e do Everton Cebolinha numa dessas datas de final de Carioca, talvez. Então, como montar o time do Flamengo? Como o Felipe Luiz deveria se preocupar com a montagem do elenco rubro-negro? Coloque aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Bom, pessoal, para finalizar o nosso vídeo, eu quero atualizar vocês sobre o Jorginho. A informação que eu tenho é que a conversa de José Boto com o Jorginho foi boa. O Flamengo está muito otimista. A ideia do Jorginho é assinar com o Flamengo mais próximo do fim da temporada europeia. Ou seja, aquele caso de assinar o pré-contrato agora para resolver todos os problemas não deve acontecer. Entretanto, o jogador deu a palavra ao Boto que numa eventual saída do Arsenal, que é o que está para acontecer, porque o Arsenal e o Jorginho não chegaram a um acordo para poder renovar o contrato, ele vai vir para o Flamengo. Então o Boto hoje tem o contrato verbal feito. E, gente, eu sei que muitas pessoas não dão valor para isso, mas para mim eu cresci com a palavra sendo mais importante do que a caneta, inclusive, tá? Apesar do que tem um ditado que eu aprendi que palavras se perdem ao vento. Mas o Boto, na conversa com o Jorginho, saiu totalmente otimista de que o atleta se tornará jogador do Flamengo no meio de 2025. Se o atleta tem o caráter de se manter
fiel às suas palavras, aquilo que eu já venho informando para vocês deve acontecer no meio do ano. Se não, aí é o Flamengo pensar numa possibilidade como o Verratti, como o Casimiro ou com outros jogadores que poderão ficar livres no meio do ano. O fato é que o Flamengo deve ter para investir em jogadores neste ano cerca de 30 milhões de euros. Ainda há muito dinheiro para entrar no Flamengo. A gente não tinha dinheiro no início do ano, mas há muita grana para entrar daqui até o meio do ano e por isso o Flamengo vai votar um novo orçamento onde está previsto um recebimento recorde de 1,5 bilhão de reais ao fim da temporada, com 30 milhões de euros para contratações, pouco mais aí de 180, né, milhões de reais. Dá mais ou menos isso? Um pouco menos, um pouco mais, né? Vocês sabem que eu, com contas matemáticas, sou um horror. Mas, enfim, então ainda tem muita coisa para acontecer. Nós estamos apenas na primeira parte, né, no primeiro trimestre do ano. Ainda tem mais 3 para acontecer. Então, a tendência é a gente se reforçar ainda mais. Gostaram das informações? Curta, comenta, compartilha, se inscreva, dá essa moral pra gente. E 13 horas eu farei a análise do jogo Flamengo e Vasco, dando nota para os nossos jogadores e todas as minhas impressões sobre esse jogo que nos levou à final do certame regional. Tamo juntos, tenham um excelente domingo, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.